Olá, Vascaíno. O Vasco virou motivo de piada? O presidente do Operário do Paraná tá rindo à toa porque vai enfrentar o Vasco na Copa do Brasil. E o áudio dele falando isso está viralizando. E para piorar, um dos nossos pontos tem uma estatística maravilhosa. Zero dribles. Vou te contar essa história. A torcida tem todo o direito de cobrar. Quem contratou esse jogador? Não pode falar? Não pode perguntar? Não pode vaiar? Olha, tá complicado essas coisas no Vasco. Galera, já chega deixando o like, se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia aqui do Gigante. E se você quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, então entra no clube de membros. A partir de R$ 4,99 você já participa do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Agora vamos direto para o vídeo, porque a gente vai escutar o áudio do presidente do Operário juntos aí. Vamos ver isso aí. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o programa Almoço do Gigante. Olha, vamos começar pelo craque de bola contratado pela gestão Pedrinho, e o Marcelo Santana, Pedrinho, Felipe, né? Que me chama a atenção que dois ex-jogadores, né, cara? Os caras jogaram bola, o Pedrinho jogou bola, o Felipe jogou bola. Como é que aprova a contratação de uns caras desses, né? Então, assim como contratou o Jean Davi, dando contrato de 5 anos para o Jean Davi, Maxime Domingues. O Maxime Domingues nem é tão pereba assim, né? Não se adaptou, calor e tal, não teve chance de jogar na sua posição, isso é verdade também. Botaram o cara de ponto, o cara nunca foi ponto, o cara joga de meia ou de volante. O Vasco não teve chance, nunca teve chance de jogar na sua posição real, mas tudo bem. Não era tão pereba assim, mas mesmo assim, um contrato longo, 5 anos, você não sabe se o cara vai se adaptar. E aí o Jean Davi também agora está lá fedendo a peixe. Ninguém quer o Jean Davi, o cara não tem mercado. A Série D não quer o Jean Davi, cara. Ninguém quer o Jean Davi. Nenhum time da Série D do Campeonato Brasileiro quer o Jean Davi. Vai estar tentando empurrar o Jean Davi para qualquer um. Ninguém quer o Jean Davi, cara. Olha, é muito complicado. Ele tem contrato de 5 anos com o Vasco. Aí ele vai ficar sentado no contrato. Pô, você não ficaria? Você não consegue jogar em lugar nenhum, cara. Porra, pelo menos você está ganhando uma grana do Vasco. Não deve receber menos que 200 pau, pô. Ir lá, treinar 1h30, 2 horas por dia e acabou. E depois, tem dia que ele viaja, você fica sentadinho no banco, não entra para jogar, tá ali com a galera, troca ideia, conversa, viaja, conhece um país, conhece o outro, né, na Sul-Americana, conhece o Brasil inteiro, né, aí vai viajar lá pro Ceará, joga, tal, papá tem uma folguinha, depois volta, pô, que maravilha. É mole, cara. E aí nós estamos falando do jogador seguinte, saiu uma estatística, um estudo, né, lá no SofaScore, e o nosso ponta contratado para ser ponto, driblador, o cara que vai ao fundo, que dribla, que cruza, foi contratado para ser ponta, ou pela esquerda ou pela direita. Ele diz que prefere jogar pela esquerda. Os vídeos dele é todo pela esquerda. Tem uma galera falando, ele joga pela direita. Ele joga pela esquerda. Os vídeos todos dele, ele está sempre jogando pela esquerda. Mas ele no Vasco já jogou pela direita, já jogou pela esquerda. E olha, ele entrou nas 3 últimas partidas e sabe quantos dribles certos ele fez? 0. Nós estamos falando desse cara aqui, ó. Lloyd Augusto, o artista. 0 dribles certos. 0. Oscar. 0 dribles, 0. O cara fez 0 dribles certo. Você tem um ponta que vai... Olha, eu preciso mudar o jogo. Os caras estão na retranca. Preciso botar um cara para quebrar a linha. Ele não passa por ninguém. Ele não consegue driblar ninguém. 0 dribles certo. É 2,5 milhões de euros no cara. Contratado para ser o driblador. O cara quer quebrar linhas, que ir ao fundo. Porra, será que ninguém viu isso, cara? Ninguém viu que o cara não joga nada. Olha, eu não sou profissional do futebol, sou um torcedor, cara. E você pode pegar os vídeos aqui, antigos do canal aqui, mas mais recentes, né? Antigos mais recentes ainda. Desse ano ainda. Eu já falando que o Lloyd Augusto tinha visto os vídeos, e eu vejo o seguinte, no vídeo só se coloca os melhores momentos do jogador. E você estava vendo os melhores momentos do jogador atuando contra times fracos tecnicamente. E em todos eles eu achei ele horroroso. Achei ele um jogador comum, normal demais, fraco. Falei, esse cara é baranga, esse cara não serve para jogar no Vasco. Eu vi isso, mas o Pedrinho não conseguiu ver isso. O Felipe não conseguiu ver isso. O Marcelo Santana não conseguiu ver isso. O Carille viu os mesmos vídeos que eu vi e aprovou o cara vir para o Vasco. Cara, ninguém é responsável. Quem é o responsável por isso? É azar? É adaptação? É que ele não consegue se adaptar? Cara, alguém tem que ser responsável por isso, cara.
Alguém tem que chegar no Vasco, tem que ser demitido, responsabilizado de alguma forma. Não pode os caras estarem ganhando o salário que ganham no Vasco para contratar um Lloyd Augusto. Não pode, cara, não pode. Quanto o Marcelo Santana deve ganhar no Vasco? No mínimo uns 400 pau, 350, 400 mil reais. O cara não pode contratar o Lloyd Augusto. O cara foi para a Turquia para contratar Lloyd Augusto. Porra, não pode, cara. Foi lá para ver o jogador. Horroroso, o cara é horroroso. O cara falou que ele queria vir para o Rio para ver as mulheres, para conhecer as mulheres brasileiras. Porra, eu não queria vir para o Rio para jogar. Ele queria vir para farra, porra. Ele queria vir para o samba, para ver as mulheres. Ele falou isso na live dele, cara. Pô, ridículo. O Vasco contratou o cara e o cara tá aí, ó. 0 dribles. Mas o que mais chama atenção hoje, né, é o áudio que está viralizando do presidente, deixa eu ver o nome dele aqui, Álvaro Góes, presidente do Operário do Paraná. O presidente do Operário do Paraná, o Álvaro Góes, está ele aqui, ó, é político lá no Paraná e tal, lá de Itaçaí de Ponta Grossa, ele é o presidente do Operário, e ele deu uma declaração, deu um áudio, eu vou colocar o áudio dele daqui a pouco, mas ele deu uma declaração dizendo que ele ficou satisfeito com o sorteio, ele não queria pegar o Flamengo, o Palmeiras e o Corinthians. O Vasco dá para ganhar. Claro que ele depois deu uma amenizada, falou que a nível de camisa o Vasco é o favorito, o Vasco é um gigante, e papapá, mas pô, falou abertamente que o Vasco não é o time grande hoje para competir. O Operário do Paraná prefere pegar o Vasco. Na hora do sorteio, pô, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, esses caras ele não quer pegar. Agora o Vasco tá ok, o Vasco eu pego, beleza. Cara, isso é uma vergonha. E aí você tem que ter uma representatividade, cara. Porque o cara tá falando que você é fraco, você é o pior dos times. Você é um time igual ao dele. Ele tá comparando o Operário ao Vasco, cara. Tanto é que ele acha que dá para ganhar, porra. E eu não acho nem que ele tá errado, cara. Mas eu acho que é uma falta de representatividade. O Vasco não pode, por mais que o time seja uma baranga, seja um time horroroso, alguém tem que vir no Vasco e botar o cara no lugar dele. Olhar pro cara forçar uma entrevista, né? Dá para fazer, né? O Pedrinho pode meter um jogador para dar uma coletiva, vai ter coletiva no fulano de tal, e no meio da coletiva dá uma pressão ao cara. Eu só quero falar uma coisa aqui, não sei qual o nome do rapaz, que é o presidente lá do Operário. Fala, já começa assim, do Operário, que a gente vai enfrentar, com todo o respeito ao Operário e tal, mas quando eles conseguirem conquistar 4 campeonatos brasileiros, 3, aí ele fala que ele prefere encarar o Vasco, porque aí vai estar de igual. Agora, um desnível muito grande. Mas futebol é assim, você pode ganhar, você pode perder, mas o desnível é muito grande para ficar falando esse tipo de bobagem. Tem que vir a público, cara, e botar o cara no lugar. Porque, isso é besteira. Não é besteira. Sabe por que não é besteira? Porque isso dá representatividade. Toda hora acontecendo isso, o Vasco fica marcado que pode ser pisado, porque o Vasco não tem representatividade. Aí o juiz vai a campo e rouba o Vasco, porque ele também entende que o Vasco não tem representatividade. Todo mundo pisa no Vasco, eu também posso errar. Se eu tiver que, na dúvida, eu dou contra o Vasco. Sabe por que eu dou contra o Vasco? Porque o Vasco não vai gritar, o Vasco não tem representatividade, não vai me acontecer nada. Eu não posso errar contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Corinthians. Pô, errar para esses caras, pô. Então, se eu tô com o Vasco e Operário, se bobear, o cara vai apitar na dúvida para o Operário. O cara do Operário grita, o cara do Operário fala, o cara do Operário já veio a público falar que ele vai ganhar do Vasco, que ele prefere ganhar do Vasco. Ele prefere jogar contra o Vasco do que enfrentar os times grandes. Ele não falou essa palavra, mas basicamente deixou isso. Vamos escutar o áudio do Álvaro Góes. Vou colocar aí o áudio do Álvaro Góes. Não gostaria muito de pegar nesse momento Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Eu acho que com o Vasco, respeitando o Vasco, é claro, com todo o respeito, acho que a gente tem algumas condições de poder passar para outra fase. Então isso será muito importante para o Operário em termos de renda e em termos de dinheiro da CBF. Deu para notar que o cara falou, né, que ele prefere claramente jogar contra o Vasco, ele acha que vai jogar. Claro que depois ele fala, não, o Vasco é um gigante, a nível de camisa, se for ver camisa, porra, claro, camisa não tem o que ele discutir, é história. Mas o Vasco tinha que responder, não pode ficar nesse silêncio, né? O Pedrinho não pode ficar calado nesse silêncio, deixando o cara falar essas besteiras. Eu penso assim, cara, eu sou vascaíno raiz, eu sou da época que a gente brigava, batia na mesa, aqui é o Vasco, você está encarando o Vasco, meu amigo, quem está chegando na tua cidade para jogar contra você, não é um time qualquer, é o time do Vasco, entendeu? O pior que se fosse o Vasco, era sempre o Vasco. A camisa, o cara via a camisa do Vasco, já tremia só pela camisa, porque sabia
que era um time com representatividade, que era um time grande, um time gigante, um time multicampeão, um clube, né? Às vezes o time era ruim, mas o Vasco tinha uma postura de Vasco. Hoje o Vasco, todo mundo zoa o Vasco, todo mundo zomba do Vasco. Isso é uma vergonha, né? E aí você fica contratando ainda esses pereba, que vai dando, que vai diminuindo ainda mais a qualidade do teu time. Todo mundo está vendo, só o Vasco que não está vendo. Então, o cara vê que o Vasco tem uma gestão fraca. O cara vê que o Vasco, no futebol, ele está fragilizado, ele não tem representatividade, que o Vasco é fraco. Hoje o cara olha para o Vasco e fala, acho que é fraco, eu ganho do Vasco fácil. E a gente tem que gritar, a gente tem que, pelo menos no campo da bravata, no campo do gogó, já que na bola está difícil, pelo menos no gogó a gente tem que ganhar dos caras. Isso é muita falta de competência e de representatividade do Vasco no futebol nacional. Quando um operário de Ponta Grossa diz que prefere jogar contra você, que você é mais fácil de ganhar do que do Flamengo, do Palmeiras, ele coloca você numa terceira, quarta prateleira. Ele tem que ficar esperto quanto a isso. Até porque o time do Corinthians não se equivale ao investimento do Flamengo e Palmeiras, né? Ele botou claro que o Vasco está lá embaixo numa prateleira que ele acha que dá para ele beliscar, que é mais fácil para ele. Complicado. Eu não acho nem que a análise dele técnica esteja muito errada, não. Eu acho que vai ser jogo duro, Vasco Operário. Mas o cara não pode vir falar um negócio desse e vai ficar calado. Ele até pode vir falar como falou, mas ficar calado, eu acho que é muito complicado. Tá falado? Galera, é isso. Mais tarde, lá para 7 horas da noite, nós vamos ter o programa Resumo Gigante. Né? Não deixe de participar, de assistir. Olha, deixa seu like, comenta o que você achou desse vídeo. Comenta o que você acha dessas notícias aí. Você acha que tá ok, é besteira? Acha que tá tudo bem? Pode falar, não tem problema. Fala, não foi nada demais. Então comenta aí. Eu acho que foi. Isso me incomoda. Mas se não incomoda você também, ok. Mas comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Tá falado? Fique com Deus. Até o vídeo mais tarde. Grande abraço. Tchau.